Fala rapaziada, Criptovlog 261 e é o seguinte, hoje o vídeo vai ter 4 partes. Fica atento até o fim, a quarta parte é a parte mais importante do vídeo, mas todas as partes são importantes. As duas primeiras partes, bom, vou explicar quais vão ser as partes. A primeira vai ser, é um dia impopular para falar de queda no Bitcoin e criptomoedas, porque está tudo explodindo, mas eu vou falar do que eu estou vendo agora nos gráficos, que eu estou vendo para amanhã, para os próximos dias, até o fechamento semanal. Isso vai ser curtinho. Depois, sim, a gente vai entrar nas partes realmente importantes desse vídeo. Eu estou prometendo a vocês alguns dias que eu vou falar sobre o cruzamento da morte, o cruzamento triplo da morte, e essa vai ser a quarta parte do vídeo. Essa é a parte que vai mostrar para a gente o que muito provavelmente vai acontecer no próximo mês, em março e início de abril. Por isso eu fiz aquele vídeo ontem falando que eu venho do futuro e já estou no dia 10 de abril. A quarta parte desse vídeo é a parte mais importante. Mas antes nós vamos ter a segunda e a terceira parte. A segunda parte eu vou falar do cruzamento da morte simples, e esse é um estudo que eu fiz sozinho, porque eu já tinha falado para vocês aqui no canal que o cruzamento diário das médias de 50 e 200 não quer dizer muita coisa, mas fazendo um estudo ontem, eu descobri uma parada que é impressionante, e essa eu não aprendi com o Steve do Crypto Crew University. Essa eu aprendi sozinho e eu quero compartilhar com vocês. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso na internet. Honestamente, se eu tivesse ouvido, eu falaria com vocês. Eu sempre dou crédito a todo mundo que me ensina alguma coisa, mas essa eu realmente percebi e aprendi sozinho. A terceira parte do vídeo vai ser o cruzamento duplo da morte, que já foi falado aqui no canal, que já foi um vídeo também polêmico aqui no canal, em que eu mostrava para vocês que depois do cruzamento dessas médias de 50 e 200 no gráfico de 2 dias, vinha uma mega queda. Ninguém gostou desse vídeo quando eu fiz, mas veio uma mega queda. E agora a gente está muito próximo do cruzamento da morte no gráfico de 3 dias. Então é isso, vamos começar. Só relembrando rapidinho, primeira parte, momento do mercado cripto, por que estamos explodindo hoje e o que deve acontecer nos próximos dias. Segunda parte, cruzamento simples da morte. Terceira parte, cruzamento duplo da morte. E quarta parte, a parte que realmente interessa, porque é a parte que vai indicar o que vai acontecer no futuro, médio prazo, aí pra gente, até abril, até maio. Essa é a parte que realmente interessa, essa é a quarta parte do nosso vídeo. Vou botar meu celular aqui no silencioso para essa porra não me encher o saco. E vamos lá. Então, olha só. Ponto 1. Para você decidir se você vai ficar nesse vídeo ou não. Só vai conseguir entender alguma coisa nesse vídeo quem consegue aceitar que o ciclo do Bitcoin dura 4 anos e sempre se repete ou sempre acontece de forma muito parecida. Se você é um terraplanista que acredita que esse ciclo é estendido, que a gente vai ter all-time high esse ano, que mês que vem a gente vai passar de 100 mil dólares, não sei o que, esse vídeo não é para você. Você tem que seguir canal do Augusto Bax, quem sabe do Criptomaníacos, mas aqui não é o canal para você, porque o que eu vou falar aqui para você é o que está nos gráficos. Eu falo de fatos, eu falo de dados gráficos e eu falo de padrões repetitivos que se repetem a cada 4 anos. O ciclo foi exatamente igual ao ciclo de 2013, de 2017, de 2021. E agora a gente está no bear market profundo que precede o próximo início de ciclo, que provavelmente vai acontecer a partir do 4º trimestre desse ano ou 1º trimestre do ano que vem. É tudo sempre igual. Se o nosso ponto de partida já é diferente, acho que você vai achar que o que eu vou falar aqui é merda pura. Então, mete o pé, porque esse canal aqui não é feito para gênios nem para terraplanistas. Esse canal aqui é feito para quem precisa de indicadores claros e diretos para tomar as decisões no mercado cripto. Então vamos lá, parte 1 do vídeo. Vamos falar do momento atual. Bitcoin hoje próximo aí dos 69 mil dólares, estamos gravando certinho. E se a gente for aqui no CoinMarketCap, tá tudo estourando. Olha só, nas últimas 24 horas, Polkadot liderando aí as 100 maiores moedas, subindo 40%, realmente uma subida absurda, absurda. Muita moeda subindo mais de 10%. Hoje o dia realmente está lindo se você está comprado. E vai ter gente me zoando. Nessa primeira parte eu vou falar do meu trade, vou logo mostrar meu trade.
aqui em Bitcoin. Vocês sabem que eu estou shortado. Ontem eu aumentei minha posição shortada e hoje eu estou perdendo 113 dólares. Eu entrei com $1.000 nessa posição e no momento eu estou com prejuízo aí de 11%. Estou a 35% de subida de ser liquidado. Minha liquidação está em 93.345, o que honestamente eu acho impossível que aconteça. Eu ser liquidado. Então vamos voltar aqui ao nosso TradingView para a gente entender por que a gente teve essa subida forte aqui hoje. Aqui no canal vocês sabem que o nosso principal indicador para chimpanzés é o Stochastic RSI e a gente está no período gráfico aqui de 4 horas. No período gráfico de 4 horas, a gente teve um cruzamento aqui no dia 24, ou seja, ontem de manhã, aqui no Brasil, 4 da manhã, a gente teve esse cruzamento para cima e vocês podem ver que a partir desse cruzamento aqui, o preço começou a andar. Nesse momento a gente estava ali em 63 mil, agora a gente já está em 70 mil, né? 69.100, vamos arredondar para 70 mil. Agora, o que está acontecendo aqui no Stochastic RSI? Vocês conseguem entender que, olha só, nossa linha azul, que é a linha rápida, chegou no topo, chegou em 100, e a nossa linha de média está em 98,78. A gente está na exaustão desse movimento de alta no gráfico de 4 horas. Beleza. Agora vamos passar para o nosso gráfico diário. Nosso gráfico diário estava em queda livre, mas isso aqui é a puxada forte do gráfico de 4 horas desde ontem. É possível que hoje, no fechamento de 9 da noite, essas linhas aqui se encostem, ameacem virar para cima, mas, na minha opinião, o que os gráficos estão dizendo, que os fatos que estão nos gráficos e indicadores estão mostrando, é que esse 4 horas vai puxar para baixo e até o fechamento semanal, domingo aqui no gráfico diário, domingo 9 da noite, a gente vai seguir nesse movimento de queda aqui. Então, acho muito bonito que a gente teve essa alta forte hoje, né? 7, quase 8% de alta no Bitcoin. Hoje tem moeda subindo aí 40%, mas eu não acho que é sustentável. Nos tempos gráficos cíclicos, então, no bimestral, no trimestral, a gente segue totalmente empinado para baixo, mas hoje eu não vou mostrar isso. Se você é novo aqui no canal, vê os vídeos em que eu falo, quase todos os dias eu mostro para vocês o gráfico bimestral, mostrando os indicadores no período gráfico bimestral, no período gráfico trimestral e mostrando para vocês, baseado em fatos, que a gente não chegou ao fundo desse bear market. A gente não chegou ao fundo desse bear market e isso é o mais importante que você precisa saber. 69 mil dólares ou mesmo 60 mil dólares ainda é longe de onde o Bitcoin vai cair nesse ciclo e é isso que os indicadores em períodos gráficos cíclicos mostram pra gente. Beleza, essa foi a primeira parte do vídeo. Agora, a gente vai focar simplesmente no price action, ou seja, na ação de preço, na movimentação de preço. E a gente vai começar pelo gráfico diário, como eu tinha falado para vocês. Para a gente ver o que... Vocês precisam entender o que está acontecendo aqui nesse gráfico. Bom, cada barrinha dessa aqui... Deixa eu botar o demonstrador, que eu sei que vocês gostam. Cada barrinha dessas aqui é a movimentação de preço de um dia. Por exemplo, se a barra inteira é daqui até aqui e ela é vermelha, quer dizer que o dia começou aqui e despencou até aqui. O dia seguinte ele começou aqui e teve um pump até aqui. Se a barra é verde, foi um dia positivo. Se a barra é vermelha, foi um dia negativo. Nossa barra de hoje, vocês podem ver, vai fechar 9 da noite. Ela começou aqui em 64 mil dólares e nesse momento está ali nos 69 mil dólares. Basicamente, a gente tem 3 informações aqui na tela. 3 informações aqui na tela. Movimentação de preço de cada dia. Em amarelo, nossa média móvel simples, nossa SMA de 50 dias em amarelo. E em vermelho, nossa SMA 200. Então aqui é a média móvel simples de 200 dias, ou seja, o valor que ela está marcando aqui nesse momento, olha só, 98.164 é o valor da média do Bitcoin nos últimos 200 dias, ou seja, o valor do fechamento do Bitcoin, cada dia desses, somado, dividido por 200. Esse é o valor média móvel de 200, está em 98 mil. A média móvel de 50 já está em 79 mil. Ela é uma média que responde mais rápido, porque são menos dias.
E os últimos 50 dias o Bitcoin estava num preço já mais baixo do que na média dos últimos 200 dias. Então vamos lá. Cruzamentos da morte são em trading, e não importa se a gente está falando de cripto, de Bitcoin ou de qualquer mercado, pode ser o S&P 500, pode ser a Bolsa Brasileira, o que seja, o cruzamento da morte é o cruzamento da média de 50 passando para baixo da média de 200. Passando para baixo da média de 200. Quando a gente está no gráfico diário, e essa é a parte do vídeo que ainda não é tão importante, mas eu descobri ontem um negócio que é pica e vocês vão gostar. Não que vocês gostem de pica, né? Não é isso que eu tô falando. Mas a parada que eu descobri é muito maneira. Basicamente, todo cruzamento da morte durante um bull market, ou seja, aqui já não era bull market, esse aqui não conta. Mas olha só, a gente vai voltar e a gente vai ver que a gente teve 3 cruzamentos da morte nesse bull market do ciclo de 2025. Todo mundo consegue entender que o bull market começou aqui, vamos dizer, em dezembro de 2022, janeiro de 2023, e terminou aqui em 126 mil em outubro de 2025. Olha essa mega subida aqui, fica muito claro que esse foi nosso bull market, certo? Então vamos lá. A média de 50 passou para cima aqui da média de 200. Você vê que durante todo o bear market ela estava embaixo da média de 200. Quando ela cruzou para cima da média de 200, ela confirmou que a gente estava num bull market. A média, o cruzamento da morte no gráfico de um dia. Quando a média de 50 cruza para cima pela primeira vez, ela confirma que a gente está no início do bull market. Agora, o que eu achei impressionante ontem, quando eu fui estudar esse cruzamento da morte no gráfico de um dia, eu vou melhorar aqui para a gente conseguir enxergar. Olha só, o primeiro momento em que a gente teve o cruzamento da morte durante o bull market foi aqui, ó. Foi aqui em setembro de 2023. E olha o que acontece, isso eu achei muito interessante. Deixa eu ver se está gravando direitinho. Tá. O que acontece exatamente... Olha só, a gente teve o cruzamento aqui. Tá? Dia 11 de setembro de 2023, a gente teve o primeiro cruzamento da morte durante o bull market no gráfico de um dia. O que ele marcou exatamente? O momento exato desse cruzamento marcou o fundo local exato. O dia em que essas médias, a média de 50 cruzou para baixo da média de 200 no diário, marcou o Bitcoin a 25 mil dólares e a partir dali, quem comprou no dia exato desse cruzamento, comprou exatamente o fundo local. O fundo local do Bitcoin. E aí, os dias foram andando, as médias voltaram a se cruzar, a média de 50 voltou a cruzar para cima, isso não é importante. O importante é quando a média de 50 cruza para baixo. Ela marcou o fundo local exato. Nenhum outro dia, aqui vocês podem ver, a gente teve mais abaixo do que esse fundo. Esse foi o fundo exato do Bitcoin. Cruzamento da morte no gráfico diário. Vamos seguir para frente para a gente ver o próximo cruzamento, o segundo cruzamento da morte no gráfico diário. Eu fiquei chocado, quando eu vi isso ontem. Olha só, a gente teve o cruzamento da morte aqui, a nossa média de 50 passando para baixo da média de 200 dias. Nesse caso não foi exatamente o fundo, mas foi 3 dias depois do fundo. 3 dias depois do fundo local, 49 mil dólares, vocês podem ver aqui. A gente não chegou abaixo de 49 mil dólares em nenhum momento depois desse cruzamento da morte. Então, olha só, pela segunda vez, durante o bull market do Bitcoin, o cruzamento da morte no gráfico diário significou que quem comprou Bitcoin no cruzamento, ou logo antes, quando as linhas já estavam indicando o cruzamento, se deu muito bem. Mesmo que você tenha comprado aqui no cruzamento, vamos dizer, você pegou aqui no pavio a 59 mil, já bem acima dos 49 mil, você levou dos 59 mil
até os 108 mil. Aqui, até os 108 mil. Ou seja, quem compra no cruzamento da morte no gráfico diário, no médio prazo, se dá muito bem. O primeiro cruzamento da morte no bull market marcou exatamente o fundo local. O segundo cruzamento perdeu o fundo local por 3 dias. 3 dias. Ou seja, não importa se você comprou exatamente no dia, ou um pouquinho antes ou um pouquinho depois. O cruzamento da morte marcou uma oportunidade linda, linda, para você entrar no Bitcoin e fazer um swing trade aí, que dessa vez foi de agosto até dezembro. Um swing trade aí de 5 meses, de quase 100% de lucro. A gente vai para a terceira vez em que a gente teve o cruzamento da morte aqui no gráfico diário. No dia 6 de abril de 2025. E esse foi o último cruzamento da morte no gráfico diário durante o bull market. Praticamente pegou o fundo local também. Olha só, esse dia a gente chegou a 77 mil dólares. Esse cruzamento da morte perdeu o fundo exato por um dia, em que a gente chegou a 74. Nesse dia a gente chegou a 77, no dia do cruzamento da morte. No dia seguinte a gente chegou a 74 mil. Então vocês entenderam, rapaziada? E olha só, quem pegou esse cruzamento aqui em 77 mil, levou o Bitcoin até os 126 mil. Então levou de 74, 77 até a all-time high. Então vocês entenderam o meu ponto? Por que eu quis falar do cruzamento da morte e dar ênfase a essa segunda parte do vídeo hoje? Porque os 3 cruzamentos da morte nesse bull market marcaram o fundo perfeito para você entrar no Bitcoin e segurar até os indicadores mandarem você vender. Aí você usaria não o cruzamento, o contrário desse cruzamento. Você usaria o Stochastic RSI, por exemplo, para se livrar da sua posição e sair no lucro. Mas isso é uma coisa que eu deixei anotado para a gente ficar de olho no próximo bull market. Porque impressionante como o cruzamento da média móvel de 50 para baixo da média móvel simples de 200 no gráfico diário marcou as 3 melhores oportunidades para você comprar Bitcoin durante o bull market. As 3 melhores oportunidades. Isso é incrível. Isso eu descobri ontem sozinho. Eu nunca tinha visto ninguém falando sobre isso. Isso só percebe quem realmente estuda os gráficos e acredita em análise gráfica e sabe que o que está nos gráficos realmente não se discute. No ciclo anterior, a gente pode ver aqui também que isso aconteceu. Olha só, esse foi o último pump aqui do bull market que a gente chegou nos 69 mil, né, em 2021 e marcou all-time high. Olha o que aconteceu aqui no exato dia em que a média de 50 passou para baixo. Eu vou dar mais um aqui para ficar claro. No dia em que a média de 50 passou para baixo da média de 200, olha onde a gente estava. A gente estava aqui em 35 mil dólares. A gente perdeu o fundo exato por 1, 2, 3 dias em que a gente chegou a 29 mil dólares. E mais uma vez, quem comprou no cruzamento da morte levou o Bitcoin de 35 mil até os 70 mil dólares. 100% de lucro. 100% de lucro. Portanto, eu mostrei 2 bull markets para vocês e 4 oportunidades em que o cruzamento da morte no gráfico diário deu simplesmente a melhor oportunidade de entrada do Bitcoin durante o bull market. 4 mega oportunidades em que o cruzamento da morte deu 4 mega oportunidades que o cruzamento da morte mostrou exatamente pra gente o que a gente tinha que fazer. Mas, como vocês sabem, não estamos num bull market. Se você seguiu nesse vídeo aqui até agora, você concordou comigo que a gente está num bear market profundo. Você concordou comigo que
o ciclo do Bitcoin tem 4 anos e praticamente se repete em cada estágio do seu ciclo. Então agora a gente vai mudar para a terceira parte desse vídeo. Vamos para a terceira parte desse vídeo, que é a cruz dupla da morte. E basicamente a única coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai seguir só com Price Action e as duas médias na tela, e a gente vai para o período gráfico de 2 dias. Período gráfico de 2 dias. E aí eu quero mostrar para vocês simplesmente o que acontece quando a gente tem o cruzamento duplo da morte já estando num bear market profundo. A gente vai começar aqui pelo nosso ciclo de 2025. A gente teve nosso all-time high aqui no dia 6 de outubro de 2025. E aí a média de 50 períodos. Agora, para vocês entenderem, o que diferencia o gráfico de um dia para o gráfico de 2 dias é que agora cada barrinha de movimentação de preço é equivalente à movimentação de preço de 48 horas, ou seja, 2 dias, e a média de 50 não é mais a média de 50 dias, é a média de 50 períodos de 2 dias, ou seja, basicamente a média de 100 dias. E a média de 200 equivale a uma média de 400 dias. Vocês entenderam? Por isso, o cruzamento da morte acontece num momento diferente aqui. Esse cruzamento da morte no final do ciclo de 2025 aconteceu no dia 27 de dezembro de 2025. E eu fiz um vídeo para vocês, antes de ir para Milagres, falando sobre o cruzamento duplo da morte. O que eu falava sobre o cruzamento duplo da morte? Eu falava que depois de um cruzamento duplo da morte, no ciclo de 2013, no ciclo de 2017 e no ciclo de 2021, o que aconteceu foi mais uma mega queda. A gente já tinha vindo aqui, olha só, dessa queda vamos botar até o dia do cruzamento da morte, né? A gente já tinha vindo de uma queda de 31% e 82 dias, 31% e 82 dias, e tinha muita gente ainda duvidando que a gente estava num bear market. Estava muita gente ainda achando que a gente só deu uma corrigida e que a gente ia para 150 mil, para 180 mil, para 200 mil dólares. Eu confesso para vocês que durante muito tempo eu achei sim que esse ciclo poderia durar 1 mês a mais, 2 meses a mais, porque isso faz parte do mercado. Mas eu estava enganado, e assim que eu percebi que eu estava enganado, eu comecei a falar com vocês e eu alertei sobre o cruzamento duplo da morte. Aqui é honestidade total e gratuidade total. O nível de informação que eu estou passando para vocês de forma gratuita, honestamente, no Brasil, só tem outros 2 canais que passam para vocês. É o canal do João Campos e é o canal do Gui Teles. Eu gosto muito do que o Gui Teles fala, mas eu acho que ele não deixa tão claro como ele chega às conclusões dele. O João Campos, sim, ele explica tudo assim como eu estou explicando para vocês, mas essa análise que eu estou fazendo hoje, eu nunca vi o João Campos fazer. Aliás, eu nunca vi ninguém no Brasil falando sobre a importância desses cruzamentos da morte. Vamos lá. Eu falei aqui para vocês, quando eu já estava lá em Milagres, se eu não me engano, para o Réveillon, que a gente estava à beira de uma mega queda. À beira de uma mega queda. E vocês me zoaram, porque a gente estava em 87 mil dólares e a gente veio buscar 98 mil dólares. Então vocês falaram, papai chimpanzé falou merda. Papai chimpanzé falou merda. O que aconteceu, literalmente, vamos botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias depois do cruzamento da morte. 10 dias depois do cruzamento da morte, a gente despencou de 98 mil dólares até 60 mil dólares. E aí eu vou ser honesto com vocês, eu vou medir a partir do dia do cruzamento da morte, para a gente ver o quanto que a gente teve de queda a partir do cruzamento duplo da morte. A gente teve, na verdade foram 20 dias, né? Porque a gente está no gráfico de 2 dias. Da minha contagem anterior. A partir do cruzamento duplo da morte, a gente teve 41 dias e mais 31% de queda. 41 dias e mais 31% de queda. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar com o cruzamento triplo da morte?
Só que antes de eu ir para a última parte desse vídeo, eu vou mostrar para vocês que isso aqui aconteceu em todos os ciclos. E é isso que é a grande importância desses padrões gráficos. Não é o que está acontecendo agora. É que são padrões que se repetiram 3 vezes e que nesse ciclo atual já se repetiram pela 4ª vez o cruzamento simples da morte e o cruzamento duplo da morte. E a gente está à beira do cruzamento triplo da morte. E eu vou mostrar para vocês o que aconteceu nos outros 3 ciclos depois que a gente teve o cruzamento triplo da morte. Mas antes vamos falar ainda mais, um pouco mais, sobre o cruzamento duplo da morte antes de chegar na parte realmente mais importante desse vídeo. Esse vídeo é importantíssimo, espalhem a palavra, compartilhem esse vídeo com mais chimpanzés. E, rapaziada, o que eu tô falando aqui é sério. Eu sei que vocês acham, e eu concordo, que eu sou heterotop, pegador, fanfarrão do Leblon. Nunca neguei isso, nunca neguei isso. Mas o que eu falo aqui pra vocês é honesto, é o que eu acredito e é o que eu faço e eu mostro pra vocês. É por isso que eu tô shortado, que eu botei lá $1.000 shortado em Bitcoin e eu já peguei mais $2.000 emprestados com a Binance. Vamos lá, a gente está aqui no cruzamento duplo da morte em fevereiro de 2022. Em fevereiro de 2022. Eu vou até deletar isso aqui, porque isso aqui é mais importante mais pra frente nesse vídeo. O que aconteceu depois do cruzamento duplo de 2022? Olha só, cruzamento duplo da morte aqui no dia 16 de fevereiro, a gente simplesmente perdeu 60% de queda a partir do cruzamento duplo da morte e 124 dias. 60% em 124 dias. Depois, justamente, do cruzamento duplo da morte. Viram, né? Eu vou dar um zoom aqui e vou apagar. Mas vocês podem tirar um print. Ó, vou deixar paradinho aqui na tela para vocês. Tirem o print, estudem, analisem por vocês mesmos. Nesse momento aqui, olha só, mais uma vez, isso aqui eu aprendi com o Steve, do Crypto Crew University, que eu tô falando. Chamaram ele de maluco aqui, porque o Bitcoin ainda saiu de $44.000 e veio buscar 48. Ainda teve mais um pico, só que depois despencou direto para os $17.000. Então, não duvidem do cruzamento duplo da morte e muito menos do cruzamento triplo da morte. Fomos ali no ciclo de 2021-22, né? Agora vamos rapidamente aqui no ciclo de 2017. Peraí, deixa eu me localizar. Não, aqui a gente está em 2020. Aqui foi o Covid, que foi a única anomalia na história do gráfico do Bitcoin. E aqui eu vou deletar essa porra também, porque eu vou mostrar isso mais pra frente para vocês. Cruzamento duplo da morte aqui, dia 18 de julho de 2018. O que aconteceu logo depois? Olha só, cruzamento aqui. Bitcoin, nesse dia, se a gente... Olha só, Bitcoin estava em $8.000. Bitcoin veio em 146 dias buscar $3.000 e 62% de queda. Portanto, já vimos isso no bear market de 2022, no bear market de 2018. O cruzamento duplo da morte. E para provar meu ponto, mais uma vez, a gente vai lá no ciclo de 2013 para a gente ver. Ó, vou deletar aqui também, porque isso é o próximo assunto. Para a gente ver o que aconteceu aqui, ó. Ó, dia... Vou dar zoom para ficar bonitinho, para não ter chance de eu mentir para vocês. E vocês sabem que aqui é honestidade total do Papai Chimpanzé. Nesse dia, aqui, ó, a gente estava nesse valor. Bitcoin a $358. Depois do cruzamento duplo da morte, a gente teve 56% de queda e 101 dias de desespero. A gente ainda teve essa alta aqui para todo mundo zoar de quem falou merda de quem falou do cruzamento duplo aqui. Puderam falar muita merda de quem falou sobre isso, porque ainda teve uma valorizaçãozinha, só que depois a gente perdeu praticamente 60% em 100 dias. Portanto, nos últimos 3 ciclos, isso aconteceu, e nesse ciclo de agora, isso já está mais que provado, eu mostrei aqui para vocês. A gente já teve o cruzamento duplo da morte, e a gente já teve a queda subsequente.
e eu vou mostrar mais uma vez para vocês, para quem pulou o vídeo, para mostrar para vocês. Olha só, aqui a gente teve o cruzamento duplo da morte no dia 27 de dezembro e a gente caiu em 41 dias, 31%. 31%. Depois desse cruzamento da morte duplo, todo mundo entendeu que a gente estava num bear market profundo, porque até dessa queda daqui até aqui, estava todo mundo ainda falando que era só uma correçãozinha para a gente ter a all-time high, que nunca aconteceu. E surpresinha para vocês, não vai acontecer durante o ano de 2026. Não vai acontecer all-time high durante o ano de 2026. Agora sim, vamos à parte mais importante desse vídeo, a quarta parte do vídeo. Vocês sabem o que acontece até entre o momento em que acontece o cruzamento duplo da morte e o cruzamento triplo da morte? Durante esse período, primeiro, as pessoas constatam que realmente é um bear market profundo, todo mundo aceita, e na segunda metade desse processo, as pessoas começam a achar que o fundo chegou. E é por isso que tem muita gente me zoando agora, falando que eu fiz merda de entrar no meu short, porque agora eu tô perdendo $100 nessa porra. Porque o consenso é que a gente já chegou ao fundo do poço, que a gente já chegou ao fundo do bear market. Só que eu vou te mostrar de trás para frente, de 2013 para 2017 para 2021, o que aconteceu depois do cruzamento triplo da morte. E aí eu quero que você tire suas próprias conclusões sobre se a gente já chegou ao fundo do poço, se a gente já chegou ao fundo do bear market ou não. Esse canal aqui é análise gráfica pura. Não existe análise de notícias. Foda-se o Trump, foda-se o Irã, foda-se o Lula, foda-se o Bolsonaro, foda-se o mundo, foda-se até o Covid, que foi a maior notícia desse século e não conseguiu alterar o ciclo de 4 anos do Bitcoin. Análise on-chain? Respeito, mas para mim não tem o mesmo valor que a análise gráfica. Tá tudo nos gráficos, tá tudo nos indicadores, tá tudo nos cruzamentos de médias. Como o Steve do Crypto Crew University fala, homens mentem, mulheres mentem, os gráficos não mentem. Os gráficos não mentem. Então vamos lá para a parte mais importante desse vídeo. Presta atenção, arrombado, porque essa é a parte que vai fazer você entender para onde o mercado está indo. Basicamente, a gente vem aqui e traz o nosso TradingView para o período gráfico de 3 dias. Período gráfico de 3 dias. Olha só, eu vou começar, eu falei que eu ia começar de trás lá de 2013, né? Mas eu vou começar aqui. Vocês conseguem ver nossa média aqui de 50 períodos de 3 dias, ou seja, a média de 150 dias, com a nossa média aqui de 600 dias, né? Que é a média de 200 períodos de 3 dias, ou seja, a média do preço do Bitcoin nos últimos 600 dias. Ou não é exatamente isso, né? Mas enfim, a média de 50 períodos de 3 dias contra a média de 200 períodos de 3 dias. Você precisa ser um gênio para entender que é inevitável que essa linha amarela aqui cruze para baixo da linha vermelha. É inevitável, matematicamente inevitável. Porque a gente precisaria... Como é que a gente vai fazer essa média de 200 agora subir mais rápido que a média de 50? Sendo que a média de 50 responde muito mais rápido, porque são muito menos períodos. É matematicamente impossível, entendeu, meu amigo? É mais impossível do que o Vasco voltar a ser um time decente. É mais impossível do que o Vasco voltar a ser um time decente. Isso aqui é matematicamente impossível. E vocês estão vendo que faltam poucos dias, pouquíssimos períodos de 3 dias para a gente confirmar esse cruzamento. Agora sim a gente vai lá para 2013 para a gente ver o que aconteceu aqui. Esse nível de informação, meu amigo, eu devia te vender caro. Eu devia te cobrar pelo menos um chopinho no Leblon, mas eu deveria te cobrar muito mais, na verdade. Chegamos em 2013. All time high aqui. Ah, não, desculpa, ainda estamos em 2017. Vamos lá para 2013. Vamos começar lá de trás, no escafundó do Judas, no início
da história da moedinha dos deuses, sua maior proteção contra o Estado. Olha só, tivemos nosso all-time high aqui em novembro de 2013. E eu vou falar essa porra pela última vez aqui no canal. Todas as all-time highs do Bitcoin aconteceram no quarto trimestre do ano pós-halving. Todos os ciclos são iguais, caralho. Nem a porra do Covid mudou o fato de que a all-time high do Bitcoin foi no quarto trimestre do ano pós-halving. Porra! E depois vem um ano de bear market. Caralho. Entenderam, seus arrombados? Então vamos lá. Cruzamento triplo da morte. Olha só. Bitcoin já tinha perdido $1.160 all-time high. E nesse momento aqui, do cruzamento triplo da morte, vou dar zoom para a gente não errar. Para a gente não errar. Olha isso aqui. O Bitcoin estava nesse dia em $331. E o que estava acontecendo? Todo mundo já estava cravando fundo do Bitcoin. Bitcoin tinha chegado ao seu fundo. Assim como estão cravando agora. Assim como os Augusto Bax da vida estão cravando agora. Na verdade, eu nem sei se ele tá, né? Eu não vejo mais porra nenhuma do canal dele, porque dali só sai bosta. Olha só. O que aconteceu exatamente no dia, a partir do dia 21 de dezembro de 2014. Aniversário do vovô chimpanzé. Aniversário do meu pai. A partir do cruzamento triplo da morte, no dia 21 de dezembro de 2014, média de 50 períodos de 3 dias, cruzando para baixo da média de 200 períodos de 3 dias, o que aconteceu? Rapaziada, é rápido e rasteiro, como dizia meu pai. É rápido e é uma porrada, meus amigos. Destruidora. É um soco que vem de trás e você nem entende. Quando você vê, você tá caído no chão e o nego já tá te bicando na tua cara e você nem entendeu o porquê. Você tá entendendo o poder dessa porra desse cruzamento de 3 dias? Desse cruzamento da morte triplo no gráfico de 3 dias? Em 23 dias, o Bitcoin caiu simplesmente 55%. Em 23 dias, eu vou deixar isso na tela. Eu vou tentar dar um zoom aqui, para isso aqui ficar estourado na cara de vocês. Estourado. Tirem um print. Mostrem para o seu influenciadorzinho favorito, porque esse influenciadorzinho aqui só fala o que está nos gráficos. Papai Chimpanzé só fala sobre o que está nos gráficos. Vou coçar meu olho aqui e voltar com a Eucleta Cripto heterotop mais sexy do YouTube brasileiro. Vocês entenderam? 23 dias, 55% de queda. Vocês estão entendendo? O fundo estava aqui ou a gente ainda caiu mais 55%? Eu acho que os gráficos mostram a história escrita do Bitcoin, mostra que a gente caiu mais 55%. Vamos para o bear market seguinte. Bear market profundo seguinte. Estamos aqui, 2017, todo bull market, essa maravilha. All time high aqui, no quarto trimestre do ano pós-halving. Caralho. Chegamos a $20 mil praticamente. Praticamente $20 mil. Entramos no bear market profundo de dezembro de 2017. O bear market não acabava nunca, já estávamos ali em junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro de 2018. Praticamente um ano. E vocês já estão enxergando. Vocês conseguem, eu não medi ainda, mas vocês conseguem enxergar o que está acontecendo aqui e o que acontece depois? Vocês conseguem enxergar a gravidade disso? Eu vou deixar bem claro para vocês o que acontece aqui. Cambada de arrombado. Nesse momento, olha só, desse cruzamento, todo mundo já cravava que o Bitcoin estava no fundo, em $6 mil. Já tinha caído de $20 mil para $6 mil. O que aconteceu? O Bitcoin encontrou seu fundo 30 dias depois e caiu 50%.
Para e pensa. Vou deixar isso aí na tela para vocês. Para, respira e pensa. O que aconteceu em 2014? O que aconteceu em 2018? Vou ficar em silêncio 5 segundos para vocês raciocinarem. Vocês entenderam? A gravidade, o tamanho da porrada que a gente tomou 2 vezes por trás, sem nem entender de onde veio. A gente tomou uma voadora na nuca, depois de achar que estava tudo bem, depois de achar que a gente estava em pé na porradaria. Você entendeu o que aconteceu? Isso aqui é quase a facada do Bolsonaro, meu amigo. Isso aqui é quando tá tudo bem, você tomar um golpe totalmente inesperado, quando tá todo mundo, e eu vou olhar na carinha de vocês, quando tá todo mundo falando que a gente atingiu o fundo, e quando nesse momento agora tem um bando de chimpanzé arrombado aí, zoando o papai chimpanzé, por ele estar num short, nesse momento do ciclo do Bitcoin. Agora a gente vai seguir. É dramático, meus amigos, é dramático, e a gente vai chegar a 2022. Como pode ser tão repetitivo? 2014, depois 4 anos depois, 2018, depois 4 anos depois, 2022, e aposta o quê? Estamos 4 anos depois, em 2026. Você ainda é um lunático que acredita em superciclo, que acredita no caralho a 4, ou você já aceitou? Aceita, meu amigo, que dói menos. Aceita que dói menos. Vamos chegar aqui a 2022. Estamos aqui. Vocês não vão acreditar. All time high. Não, desculpa, aqui na frente. All time high de 2022 em novembro de 2021. Inacreditável. Mais uma vez, no 4º trimestre do ano pós-halving. Pela terceira vez, a all time high veio no 4º trimestre do ano pós-halving. Será que essa porra é só coincidência? Ou será que o gráfico do Bitcoin explica os comportamentos chimpanzés emocionais em coletivo? Você está entendendo qual é o ponto? Isso aqui não é um gráfico do Bitcoin. Isso aqui é um gráfico de comportamento coletivo, de emoções coletivas. E é por isso que ele é tão repetitivo, porque nós, chimpanzés, somos altamente padronizados, altamente repetitivos e altamente emocionais. E é por isso que quem usa a porra do gráfico e a porra dos indicadores ganha dinheiro, e o resto dos chimpanzés emocionados escrevem esse gráfico que faz 95% das pessoas perderem dinheiro. Vocês estão entendendo? Vamos lá. Tivemos então o all-time high aqui em novembro de 2021, ali nos 69 mil dólares. Despencamos. Nesse momento a gente já estava em 28 mil dólares. E todo mundo chamava o Steve do Crypto Crew University de maluco. E todo mundo falava que o fundo já tinha sido atingido. Vocês estão conseguindo entender aqui a gravidade do que aconteceu? Está explícito ou eu preciso fazer o desenhozinho? Está explícito ou eu preciso desenhar para vocês entenderem? Eu vou desenhar. Porque olha só, nesse dia aqui, quando todo mundo dizia que a gente estava no fundo, aqui, né? Vou botar aqui. No fundo do Bitcoin, a 30 mil dólares. Ou então a gente pode até botar aqui, porque esse foi um dia de queda, né? Um dia vermelho. Foi um período de 3 dias vermelhos. Eu vou dar essa canja para quem está duvidando do que eu estou falando. Olha só. A partir daqui, dia 16 de maio de 2022, a gente atingiu o primeiro fundo do Bitcoin nesse bear market. Vou marcar certinho aqui para não ter erro. Foram 33 dias e menos 40%. A gente parou aqui nos 17.400 dólares. A gente perdeu mais 40%. A gente saiu de 28 mil e veio parar em 17 mil. Eu vou dar um zoom. Quase fiz merda aqui. Fiz merda. Puta que pariu. Vamos voltar.
Eu não uso mouse, né? Fico aqui no notebook, mas vai estar aqui nosso desenho. Senão a gente vai fazer de novo. Vamos ver se o desenho tá. Deixa eu voltar lá para 2022 para ver se nosso desenho tá. Nosso desenho tá aqui. Nosso desenho tá aqui. Não faz essa merda de novo. Ó, nosso desenho tá aqui. E eu vou deixar ele na tela para vocês pensarem um pouquinho mais sobre a vida. A gente saiu aqui. Esse é o desenho antigo, né? Nesse desenho que eu fiz ontem, eu peguei aqui de cima, então a gente perdeu 42%. Mas o que importa é que a gente parou aqui nos 17 mil e pouco de novo. Eu vou deixar isso aqui. Mais uma vez, caralho, quase estou fazendo merda de novo. Porra! Para vocês pensarem na vida um pouquinho. 5 segundos para vocês pensarem na vida. Vocês entenderam? Vocês entenderam? O que aconteceu em 2014, em 2018, em 2022? E onde a gente está agora, em 2026? Vocês entenderam? Vocês entenderam a gravidade da situação em que a gente se encontra? Você ainda duvida que tudo é uma repetição sem fim? O que faz a gente até pensar que tudo isso é uma grande simulação em que a gente está vivendo? Mais uma vez, outubro de 2025, quarto trimestre do ano pós-halving, all-time high do Bitcoin. All-time high do Bitcoin. Até esse momento aqui, deixa eu ver se está marcando direitinho. Vou marcando aqui para vocês, para a gente. Olha só, daqui até aqui, estava todo mundo duvidando que a gente estava num bear market. Aconteceu o cruzamento duplo da morte. O cruzamento duplo da morte levou a gente daqui até aqui. E aí, nesse período, todo mundo aceitou que a gente estava num bear market profundo. Tem bem poucos malucos ainda acreditando que é só uma correção, porque tem que ser muito maluco, retardado mesmo, para ainda acreditar que a gente está num bull market. E agora, o que está prestes a acontecer aqui? Prestes a acontecer o cruzamento triplo da morte. O cruzamento triplo da morte. E o que está todo mundo falando aqui? Que isso aqui é uma região de fundo. Está todo mundo falando que esse preço aqui dos 60 aos 70 mil é o fundo desse bear market. Eu vou fazer uma projeção aqui. Se a gente cair durante mais ou menos 30 dias, que é a média do que aconteceu nos últimos 3 ciclos, depois do cruzamento triplo da morte... estou botando no lugar errado o animal. A gente, né, obviamente, não está ali. A gente está aqui em cima. A partir da linha verde, olha só, a partir da linha verde, que é nosso preço atual, vamos botar que a gente caia durante 33 dias, 30 dias, né, vamos dizer, que é a média do que aconteceu, e que a gente caia 33%. Vamos botar 35% para a gente arredondar aqui, que é menos do que a gente caiu nos últimos 3 bear markets pós-cruzamento da morte. Isso leva a gente até o final de março, início de abril, para os 44 mil dólares. Só que, vocês entenderam a gravidade? Vocês acham realmente que 60 a 70 mil é o fundo do Bitcoin? Vocês acham? Só que isso aqui vai ser medido a partir do momento em que essas linhas realmente se cruzarem. Provavelmente elas vão se cruzar daqui a 6 dias. Provavelmente daqui a 6 dias o preço do Bitcoin vai estar abaixo de 68 mil dólares.
Provavelmente, vou dar um chute aqui, vamos dizer que o preço vai estar a 65 mil dólares. Eu vou fazer a conta aqui, vocês não vão ver, mas eu vou fazer. 65 mil dólares vezes 0,65, ou seja, descontando 35%, leva a gente a 42 mil dólares. 42 mil dólares. Vocês entenderam o que esse cruzamento triplo da morte está mostrando para a gente? Vocês entenderam que permanecer acima dos 50 mil dólares nesse bear market vai ser quase como um sonho? Que a probabilidade que o que aconteceu desde 2013, em todos os ciclos do Bitcoin, está mostrando para a gente é que facilmente a gente vai abaixo dos 50 mil dólares e que provavelmente a gente vai abaixo dos 45 mil dólares no Bitcoin. E aí é que a gente chega ainda na parte mais grave, porque todos os influencerzinhos, analistas, aí, tipo eu, analista também, não estou falando que eu sou pica não, analistas, entre aspas, do Bitcoin, igual a mim, que estão falando que o fundo é agora em 60 mil dólares, quando a gente chegar próximo dos 40, todos esses caras vão falar que o fundo ainda não chegou, que a gente vai a 30, que a gente vai a 20, que a gente vai a 10 mil dólares. Vocês querem voltar nos vídeos desses caras lá em 2022, quando a gente estava em 15 mil dólares? Estava todo mundo falando que a gente ia a 10 mil dólares, que a gente ia a 7 mil dólares. Só que, quer saber? Nunca mais na história do Bitcoin a gente viu esses preços. Então é o seguinte, rapaziada, para fechar esse vídeo, todos os seus influencers favoritos estão falando que o fundo é agora entre 60 e 70 mil dólares. O fundo não é agora. Inclusive, nesse pumpzinho de hoje do Bitcoin, chegando quase a 70 mil dólares, eu acho que talvez, eu não estou afirmando, mas essa pode ter sido a sua última oportunidade de vender Bitcoin a esse preço. Não é recomendação de investimento, tudo que eu falo aqui é suicídio financeiro. Faça você mesmo, chimpanzé, o seu estudo e chegue a AS com crase suas próprias conclusões. Mas todos os caras que você mais gosta no YouTube, que estão falando que o fundo é agora, quando a gente chegar próximo dos 40 mil dólares, todos esses caras vão falar que ainda falta muito para o fundo. Vocês querem apostar? É por isso que eu fiz aquele vídeo de ontem, dia 24 de fevereiro, falando que eu vinha do futuro, que eu vinha do dia 10 de abril, falando para vocês que o mês de março foi uma merda. Rapaziada, foram 3 cruzamentos da morte na história do Bitcoin. Somente 3 cruzamentos da morte em toda a história do Bitcoin. Nesses 3 cruzamentos, a gente caiu mais ou menos 60%, depois 55%, depois mais ou menos 40%. Eu estou botando que a gente vai cair 35%. E se a gente repetir, se a gente fizer só uma média dos 3 ciclos anteriores, a gente vai cair mais 50%. E aí a gente vai naqueles 35 mil dólares que eu tinha falado para vocês alguns vídeos atrás. Vocês estão entendendo a gravidade da situação? Então não cai em papinho de influencer que está te vendendo curso, te prometendo alta all-time high esse ano. Não existe a menor possibilidade de all-time high esse ano. Esse é um vídeo seríssimo, apesar desse visual aqui. O que eu estou falando aqui é seríssimo. Eu mostrei muita coisa, muito direta ao ponto, muito importante para vocês. Então é isso. O cruzamento triplo da morte é inevitável, é matematicamente inevitável. E o que acontece depois do cruzamento triplo da morte é o maior desespero de todo o bear market. A gente está na beira do precipício. A gente está na beira do penhasco. E é impossível a gente não se jogar desse penhasco. Impossível eu não vou dizer. Mas as últimas 3 vezes em que a gente esteve na beira desse penhasco, a gente foi obrigado a se jogar desse penhasco e foi dolorido e doloroso demais. Só não se jogou desse penhasco quem se livrou da sua posição
antes de ser obrigado a despencar junto com todo mundo. Antes de ser obrigado a despencar junto com todo mundo. Então, o que eu estou falando aqui não é recomendação de investimento. Eu não sou seu consultor financeiro, seu analista financeiro, eu não sou porra nenhuma. Eu sou só um chimpanzé estudioso dos gráficos que aprendeu tudo de graça aqui no YouTube, no canal do Crypto Crew University, e está passando de graça tudo para vocês aqui. Então, você tendo na sua cabeça que eu não sou porra nenhuma sua, isso é muito sério que eu vou falar. Para os meus melhores amigos que estão em cripto, o que eu falo? Você vai precisar ter estômago, porque uma das duas situações vai acontecer. Ou você vai segurar durante essa queda que vem, que eu diria que é inevitável, ou você vai vender agora e comprar mais para frente. Só que vai ser muito difícil você vender agora e vai ser mais difícil ainda você comprar lá na frente. Então, se você está comprado, cara, se prepara porque psicologicamente o que vem pela frente aí vai ser difícil para um caralho. Vai ser difícil para um caralho. Muito provavelmente a gente vai atingir o primeiro fundo do Bitcoin nos próximos 50 dias. Nos próximos 50 dias. Hoje é dia 25 de fevereiro. Provavelmente até o dia 15 de abril a gente vai ter atingido o nosso primeiro fundo no Bitcoin. Só que o bear market não vai ter acabado. A gente ainda vai permanecer mais meses e meses e meses dentro desse bear market. Só que a partir do momento que a gente atingir esse primeiro fundo, é a oportunidade de compra. Aí acabou o desespero, é oportunidade de compra. Eu não vou garantir para vocês que esse primeiro fundo que a gente vai chegar vai ser o fundo definitivo. Vamos dizer se a gente parar em 43, 44 mil dólares. É possível que até o fim desse ano, até setembro, até outubro, a gente desça mais, a gente vai até 35, mas não muito mais do que isso. A partir desse primeiro fundo marcado após o cruzamento triplo da morte, é oportunidade de compra. E é o melhor preço que a gente vai ter, é a melhor janela, vamos dizer, de 6 meses de preço que a gente vai ter pelo resto da história do Bitcoin. Esses preços que a gente vai ver a partir do final de março, a partir de abril, são os melhores preços daqui para frente em toda a história do Bitcoin. Então vamos dizer, de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e eu ouso dizer outubro. De abril a outubro são os melhores preços de todo o resto da história do Bitcoin. Sempre foi assim, é assim que vai ser. Isso não é opinião minha, isso é simplesmente o que está nos gráficos. E a história do Bitcoin é um ciclo ultra repetitivo e sem fim. Os ciclos vão ficando mais fracos, mas a história é sempre a mesma. É sempre a mesma, cada vez com menos força. Então é isso, rapaziada. Quase 1 hora de vídeo. Eu gravei esse vídeo com toda a responsabilidade, toda a atenção a vocês e com toda a seriedade. Toda a seriedade. Apesar de eu falar uma caralhada de palavrão, apesar desse visual aqui, esse vídeo é muito sério. Muito, muito sério mesmo. Então, se você curtiu o que você viu, espalha a palavra do Papai Chimpanzé, espalha a palavra dos gráficos. Esquece notícia, esquece liquidez, esquece geopolítica, esquece análise on-chain, esquece seu influencerzinho favorito falando no seu ouvido que o Bitcoin vai ter all-time high esse ano. Porque os maiores influencers do Brasil, aqui no YouTube, venderam curso para você esse ano, prometendo all-time high. Não vai ter all-time high esse ano. Os fatos estão dados. Os dados estão nos gráficos. Não discuta com os gráficos. Não discuta com essa história que se repete a cada 4 anos, desde 2011. Desde 2011, todos os passos dessa história são repetidos. E aí eu te falo,
Existem dois caminhos. Ou você segue os passos que já estão dados nessa história, ou você toma na rabeta. 1 hora de vídeo, vamos com tudo, se inscreve no canal, espalha a palavra, deixa o like e não duvide dos gráficos, porque homens mentem, mulheres mentem, mas os gráficos, esses não mentem.